Boa noite. Olá, boa noite. Divulgados novos trechos da delação do ex-presidente da Transpetro. Sérgio Machado afirma que Temer pediu R$1,5 milhão para a campanha de Chalita. Além do presidente interino, Machado cita que pelo menos mais 19 políticos de 6 partidos fizeram parte do esquema de propinas na Transpetro. Entre os citados está Aécio Neves, do PSDB. O senador teria recebido R$1 milhão ainda no governo FHC. Máfia da merenda em São Paulo será investigada agora pela Polícia Federal. Contratos sob suspeita chegam a quase R$40 milhões. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, a noite convida a skatista Karen Jones para fazer uma caricatura e depois conferir as delícias de um bistrô. Mas eu acho que para a maioria das pessoas ainda é um pouco de tabu. Convida ainda o músico Hélio Flanders para um bar onde a estrela é o jogo de tabuleiro. Para fazer uma palhaçada eu prefiro até perder, mas eu perco o jogo, mas não perco a piada. A noite convida, nesta quarta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Templo da Assembleia de Deus desaba em Diadema, na Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, 5 pessoas foram soterradas. 2 delas já foram resgatadas e levadas para o hospital. Outras 2 não se feriram e foram liberadas. Uma última pessoa continua sendo procurada nos escombros. O templo veio abaixo por volta das 3h30 da tarde. O desabamento foi na rua Jacarandás, no bairro Eldorado. Quando as equipes chegaram, tiveram a informação do desabamento, que após uma reforma, segundo populares, parte da igreja teria caído. A Prefeitura de Diadema disse que o templo estava em reforma, mas em situação irregular. Já a Secretaria de Habitação informou que notificou a entidade na última segunda-feira e orientou que a obra fosse paralisada até a apresentação de um alvará do local. O copastor da igreja disse que o seguinte: a obra que estava sendo feita ao lado da igreja era no sentido de se fazer uma garagem. Então estavam o quê? Tirando terra de um barranco. Um dos moradores da rua disse que o imóvel já apresentava sinais de instabilidade. O que acontecia quando eles tiravam terra? Vibrava tudo. Tiraram 16 caminhões de terra. Pra que tudo isso? A Polícia Civil vai agora apurar as causas da tragédia. Vamos solicitar uma perícia no local para ver a causa do acidente. E aí vamos ver se tinha documentação para fazer essa obra, quem era o responsável por essa obra e qual a causa que ocorreu esse desabamento. Investigações da máfia da merenda conduzidas até agora pelo Ministério Público de São Paulo são encaminhadas à Justiça Federal de Ribeirão Preto. Assim, o caso passa a ser apurado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. A mudança acontece porque os promotores concluíram que a maior parte do dinheiro desviado é recurso federal. Segundo a investigação, a fraude envolve contratos que somam quase 39 milhões de reais. E desses, 36 milhões vieram do Fundo Nacional de Educação, o FNDE, repassados aos municípios e ao Estado. A quantidade de prefeituras suspeitas aumentou de 22 para 37. Também há indícios de fraude na compra de merenda escolar pelo governo Geraldo Alckmin. Os pagamentos à COAF, a Cooperativa de Agricultores, eram feitos por meio de contratos superfaturados para garantir a parte da propina, que era paga a funcionários públicos e políticos. Com a mudança de competência, os procuradores e os policiais federais vão receber o resultado da apuração até agora. O processo, com 16 mil páginas, inclui o teor dos depoimentos de 3 delações premiadas e escutas telefônicas. 14 pessoas já foram presas.
As informações dão conta de que ainda há contratos da cooperativa com outros estados, o que certamente deverá ser objeto de exame pelo Ministério Público Federal em outras unidades e outros estados da federação. Já a parte do inquérito que investiga o presidente da Assembleia Legislativa do Estado permanece sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Paulista. É que o deputado Fernando Capês, do PSDB, tem foro especial e só responde perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é suspeito de receber propina em contratos com a Secretaria de Educação do Estado. Capês já teve os sigilos bancário e fiscal quebrados por ordem da Justiça e nega envolvimento com a máfia da merenda. No fim do mês passado, a abertura de uma CPI para investigar o caso foi aprovada na Assembleia, logo depois que estudantes invadiram e acamparam no plenário da casa. Em delação premiada, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, fala que o presidente interino, Michel Temer, acertou propina para a campanha de Gabriel Chalita à Prefeitura de São Paulo pelo PMDB em 2012. A íntegra da delação premiada de Sérgio Machado veio a público hoje. Machado conta que em setembro de 2012, Temer negociou com ele o repasse de R$1,5 milhão de propina para a campanha de Chalita. Temer era vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB. A conversa teria ocorrido numa sala reservada da Base Aérea de Brasília. Segundo Machado, Temer pediu ajuda porque a campanha de Chalita estava em dificuldades financeiras. Machado afirmou que o acerto foi pago por meio de doação eleitoral pela empreiteira Queiroz Galvão, contratada da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Ele passou a presidir a empresa em 2003, no início do governo Lula, por indicação dos principais líderes do PMDB no Senado. Atualmente do PDT, Chalita é cotado para ser vice do prefeito petista Fernando Haddad, que deve disputar a reeleição. Machado, que também foi senador, citou ainda na delação o repasse de propinas disfarçadas de doações eleitorais para 18 políticos de diversos partidos. A lista inclui o governador interino do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, do PP, o ministro do Turismo, Henrique Alves, do PMDB, os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Garibaldi Alves e Valdir Raupp, todos do PMDB, o senador Agripino Maia, presidente do DEM, e o ex-presidente da República e ex-senador José Sarney, do PMDB. Outros nomes citados são os deputados federais Luiz Sérgio, do PT, Heráclito Fortes, do PSB, Walter Alves, do PMDB, Felipe Maia, do DEM, Jandira Fegali, do PCdoB, os ex-deputados Edson Santos e Jorge Bittar, do PT, e o ex-petista Cândido Bacareza, a ex-ministra Ideli Salvati, do PT, e o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que morreu em 2010. Segundo Machado, todos esses políticos sabiam do funcionamento do esquema de corrupção capitaneado por ele na estatal. No caso de Renan, Jucá e Sarney, Machado relatou que eles receberam tanto por meio de doações oficiais quanto dinheiro em espécie. Para fechar a delação, Sérgio Machado se comprometeu a pagar cerca de R$75 milhões de multa, a maior aplicada até o momento na Lava Jato para uma pessoa física. Sérgio Machado ficará preso em casa, no Ceará, e será monitorado por tornozeleira eletrônica por um período de 2 anos e 3 meses. O presidente interino Michel Temer afirma em nota que a delação de Sérgio Machado é absolutamente inverídica. Ele diz que em toda a sua vida pública sempre respeitou estritamente os limites legais para buscar recursos para campanhas eleitorais. E que jamais permitiu arrecadação fora da lei, seja para si, para o partido e muito menos para outros candidatos que eventualmente apoiou em disputas. Os demais citados negam o recebimento de dinheiro de forma ilegal. Em outro trecho da delação, o ex-presidente da Transpetro cita propina para o senador Aécio Neves de R$1 milhão e caixa 2 para o PSDB. O caso teria ocorrido em 1998 e no ano 2000. Na época, Sérgio Machado era líder do PSDB no Senado. Na delação, ele disse que o dinheiro veio de um fundo montado por ele, Aécio, e então o senador Teotônio Vilela Filho, presidente nacional do PSDB. Segundo Machado, o objetivo era montar um plano para eleger a maior bancada federal possível na Câmara, a fim de viabilizar apoio à candidatura de Aécio Neves à presidência da Casa em 2000.
De acordo com Machado, a maneira encontrada foi ajudar financeiramente cerca de 50 candidatos a deputado. Para isso, os 3 pediram recursos à campanha nacional de Fernando Henrique Cardoso. Machado também afirma que parte desses recursos ilícitos era proveniente do exterior e entregue em espécie. Segundo Machado, a maior parcela dos cerca de 7 milhões de reais arrecadados foi destinada a Aécio Neves, que recebeu 1 milhão em dinheiro. Machado diz que o tucano recebia esses recursos de um amigo de Brasília que o ajudava nessa logística e que a pessoa era um jovem moreno que andava sempre com roupas casuais e uma mochila. Machado citou também na delação o Caixa 2 da empreiteira Camargo Correia para campanhas tucanas no período e admitiu que chegou a receber na época 350 mil reais em dinheiro vivo. Em nota, a assessoria de Aécio Neves diz que as acusações são falsas e covardes e que a eleição para a presidência da Câmara, amplamente acompanhada pela imprensa, se deu exclusivamente a partir de um entendimento entre PSDB e PMDB para a presidência do Senado e da Câmara. O ex-senador Teotônio Vilela Filho e o PSDB ainda não se pronunciaram. E Sérgio Machado também afirmou em sua delação que o ex-presidente José Sarney teria recebido 18 milhões de reais. 16 milhões pagos em dinheiro. Machado citou ainda que o filho do ex-presidente, Sarney Filho, que é atual ministro do Meio Ambiente, teria recebido 400 mil. Uma planilha entregue por Machado à Procuradoria-Geral da República aponta que o filho do ex-presidente da República, José Sarney, Sarney Filho, recebeu 400 mil reais como vantagens ilícitas em doações oficiais no ano de 2010. Naquele ano, ele se candidatou ao cargo de deputado federal pelo PV. Na planilha, o valor aparece ao lado da sigla CC, para os investigadores, referência à empreiteira Camargo Correia. Há outros valores ligados a José Sarney e a sigla QG, suposta referência à empreiteira Queiroz Galvão. Na delação premiada, Machado também diz que o ex-presidente José Sarney recebeu propina de contratos da Transpetro entre 2006 e 2014, um total de 18 milhões e meio de reais. Desse montante, 16 milhões foram recebidos em espécie. Sarney ainda não se manifestou sobre as revelações feitas hoje. Na delação premiada, Sérgio Machado disse que o presidente do Senado foi o que mais levou o dinheiro de propina da Transpetro. Renan Calheiros teria recebido 32 milhões de reais. E olha, não para por aí não. O senador Romero Jucá teria recebido 21 milhões de reais e o senador Jader Barbalho 4 milhões e 200 mil reais. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer faz juras de apreço à Operação Lava Jato, mas, contraditoriamente, o presidente interino permanece abraçado ao pedaço do PMDB que é cúmplice do PT no assalto ao Estado brasileiro. Agora vem à luz os depoimentos de Sérgio Machado para a Força-Tarefa da Lava Jato. Sérgio Machado conta que Michel Temer, em 2012, lhe pediu uma doação ilegal de R$1,5 milhão de reais para a campanha de Gabriel Chalita, então candidato a prefeito de São Paulo. Temer nega que tenha pedido a doação, embora Sérgio Machado dê detalhes onde se encontrou e como se encontrou com Michel Temer. A investigação dirá quem diz a verdade. Mas desde logo é preciso fazer uma constatação. Aos pouquinhos, Temer vai ficando numa situação muito parecida com a de Lula e Dilma. Não é razoável supor que Michel Temer, presidente do PMDB há 15 anos, não soubesse que sua legenda tornou-se parte de uma organização criminosa. Ou Temer sabe disso, ou é um tolo. Boa noite. O presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, nega que fará delação premiada. Após sucessivas derrotas, tanto no Judiciário quanto na Câmara, Cunha estaria cogitando uma colaboração com os investigadores para amenizar eventuais condenações. Ele teria, inclusive, ameaçado cerca de 150 deputados, um senador e um ministro do governo Temer.
Ontem, o Conselho de Ética da Câmara aprovou o pedido de cassação de Cunha, que agora vai para a votação final no plenário. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, deu 5 dias de prazo para Cunha se defender do pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A mulher de Cunha, Cláudia Cruz, já se tornou ré na Operação Lava Jato. O caso dela está com o juiz Sérgio Moro em Curitiba porque não tem foro privilegiado. Pelo Twitter, Cunha negou que fará a delação. No pedido de prisão enviado ao STF, Rodrigo Janot apontou 5 medidas a serem tomadas contra Cunha, caso o ministro Teori Zavascki rejeite a prisão do parlamentar. Janot sugere que Cunha cumpra uma espécie de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Janot também sugere que Cunha seja proibido de manter contato com qualquer investigado na Operação Lava Jato. O procurador também pede que Cunha seja proibido de frequentar qualquer repartição pública, inclusive o Congresso. Comissão do impeachment ouve novas testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. O primeiro a ser ouvido foi Silair Rodrigues de Abreu, ex-secretário adjunto da Secretaria de Orçamento Federal. Ele afirmou que decretos de crédito suplementar, como citados na denúncia contra Dilma, são compatíveis com a meta fiscal e seguem limites fixados na programação orçamentária. Porque foi esse o instrumento fiscal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então não há incompatibilidade na abertura de qualquer um crédito. A segunda testemunha a ser ouvida foi José Geraldo França Diniz, ex-subsecretário de Orçamento e Administração do Ministério da Previdência Social. Ele afirmou que o presidente não toma nenhuma decisão sozinho. Existem antes checagens e análises de diversos órgãos. Não tem nenhuma possibilidade de haver alteração lá na frente. Para que houvesse alguma alteração, ele teria que retornar a cada um dos seus estágios. Depois, os senadores ouviram Walter Baeri de Araújo Filho, consultor jurídico do Ministério do Planejamento. Ele também diz que não houve nenhuma violação da lei orçamentária na emissão de créditos suplementares. Eu entendo que não houve de forma nenhuma qualquer violação patente ao artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. A defesa de Dilma tem direito a 40 testemunhas. Muitos senadores pró-impeachment estão abrindo mão de fazer os questionamentos, uma forma de agilizar o processo. A reunião da comissão do impeachment terminou agora há pouco, às 9h30 da noite, depois que o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB, dispensou a testemunha que falava no momento, o consultor de orçamentos do Senado, Hipólito Remígio. Anastasia alegou que ele não tinha informações a acrescentar sobre o assunto analisado. A defesa disse que vai recorrer. A comissão do impeachment volta a se reunir amanhã, às 11 horas da manhã. Tribunal de Contas da União aponta 23 irregularidades nas contas de 2015 da gestão Dilma. Entre as irregularidades estão as chamadas pedaladas fiscais, que consistem em atrasar o repasse de verba a bancos públicos com a intenção de aliviar a situação fiscal do governo e que motivaram o pedido de impeachment de Dilma. Agora, Dilma terá 30 dias para responder os questionamentos. Depois disso, o TCU volta a se reunir para analisar um parecer que vai sugerir ao Congresso a aprovação com ressalvas ou reprovação das contas de 2015. Ainda na delação, Sérgio Machado disse que o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, exigia propinas maiores entre os membros do PMDB, justamente por causa do cargo que tinha. A Transpetro era vinculada à pasta. Machado afirmou que Lobão pedia R$500 mil por mês e que ele teria oferecido R$300 mil mensais. Sérgio Machado alega que, no total, Edson Lobão recebeu 24 milhões em propina, dos quais 2.700.000 foram pagos por meio de doações oficiais de empreiteiras entre 2010 e 2012. Lobão, que é atualmente senador pelo Maranhão, nega as acusações. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, diz ter dado propina a mais de 20 políticos do PMDB, PT, PP, PSB, DEM, PCdoB e PSDB.
Machado cita Temer, Aécio, Renan e Chalita, entre outros. Léo Pinheiro, sócio da OAS, diz que representantes de Marina Silva pediram Caixa 2 em 2010. A OAS citou o ministro José Serra nas negociações para a delação. A empreiteira negocia entregar mais de 100 políticos e lista da Odebrecht tem 316 políticos. Porções do empresariado ora são corrompidas, ora corrompem. O resto é conversa para quem é muito inocente ou de quem é muito esperto. E o ministro Zavascki devolveu a Janot pedido de investigação de Lula e Dilma por tentativa de obstruir a Lava Jato. Devolveu por obviedade negada por fígados em fúria. A famosa gravação teve trechos gravados ilegalmente e vazamento é, por definição, ilegal. Para noticiar a decisão, novamente se reproduziu trechos da gravação da conversa entre Dilma e Lula, tidos como ilegais por Zavascki. Como exemplo desse jogo, note-se, ao mesmo tempo, a citação à Serra, noticiada por Mônica Bergamo e neste telejornal, ficou confinada às redes sociais. Mas isso não vem ao caso. Via manchetes, desmoraliza-se, se condena ou se protege, a depender se adversários ou amigos. Foi por isso que Eduardo Cunha resistiu por tanto tempo, recebido com tapete azul, fanfarra e manchetes enquanto aliado que ajudaria a esmagar os adversários. Feito o serviço, descobriram que Eduardo Cunha sempre foi um grande Eduardo Cunha. Espera-se que depois de dançar, com a temeridade que sempre demonstrou, Cunha entregue todos que ameaça entregar. E com provas, por favor. Boa noite. Um ato na Avenida Paulista lembrou as vítimas do ataque à boate Pulse em Orlando, nos Estados Unidos. Cerca de 300 pessoas se reuniram aqui no Vão Livre do MASP no início da noite para fazer uma homenagem, uma vigília aos mortos nos Estados Unidos que foram assassinados em Orlando no fim de semana na boate Pulse. Foram 49 pessoas assassinadas por um homem que se dizia ligado ao Estado Islâmico. Ele morreu no tiroteio com a polícia. Esse ato, além de homenagear os mortos de Orlando, esse ato também pede pelos direitos dos brasileiros LGBT. Isso porque, segundo os organizadores, por dia, uma pessoa gay ou homossexual morre também por preconceito ou ódio. E por isso, eles pedem que os direitos aqui também sejam lembrados. Voltamos a falar de política e economia também, porque o governo Temer propôs um teto para os gastos públicos com duração de 20 anos. Uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada a líderes dos partidos da base aliada em reunião nesta manhã. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o governo está confiante na aprovação da PEC, que precisa de 3/5 dos votos para passar no Congresso Nacional. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo Temer vai mandar para o Congresso uma proposta radical de congelamento de gastos do governo federal. Durante 20 anos, de 2017 até 2036, a despesa não cresceria. Quer dizer, seria apenas reajustada pela inflação. Nos últimos 20 anos, a despesa do governo cresceu muito acima da inflação. Dava para segurar, mais ou menos, porque a receita de impostos crescia bem. Agora, não é mais assim. O governo acabou ficando com um rombo enorme. Precisa mesmo limitar o gasto. Para começar, o gasto com saúde e educação tem crescido no mínimo no mesmo ritmo da arrecadação do governo, por lei. Agora, cresceria apenas pela inflação. Se o Congresso quiser aumentar gasto com saúde e educação, tem de cortar em outro lugar. O problema é que quase todas as despesas do governo crescem automaticamente, além da inflação, em especial a maior delas, as da Previdência. Se não cortar por aí, vai ter que se cortar despesa com servidor ou investimento. Nesse novo plano, quanto mais o país crescer, menor fica a despesa relativa do governo em relação ao tamanho da economia, em relação ao tamanho do PIB. Então, o Plano Temer é também um projeto de diminuir o tamanho do Estado, do governo. Nem se a receita do governo crescer, vai se poder usar o dinheiro extra para gastar mais. Essa mudança, claro, depende de alteração da Constituição, a maior desde sempre. Isso vai dar muita briga. Boa noite.
Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Valeu pela companhia, pela audiência. Amanhã estamos de volta. Tenha uma boa noite e fique agora com A Noite Convida. Apresentação de Paula Vilhena. Ronifon recebe a cantora Joana Flor no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Noite Convida.